Meus queridos irmãos em Jesus Cristo, abram sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos ler 2 versículos, o 3 e o 4. 2 versículos, o 3 e o 4. Olha o que diz aí. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para quebrar fortalezas, anulando nós sofismas e toda a arrogância que se levante contra o conhecimento de Deus, e levanta cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha só, andando na carne, contudo não militamos com a carne, porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para quebrar, destruir as fortalezas, anulando todos os sofismas e arrogância que pretendem destruir, anular o conhecimento de Deus. Mas nós quebramos estas fortalezas para podermos conduzir a Cristo as mentes e os corações. Então este é o texto que nós vamos falar com os irmãos hoje. O tema aqui poderia ser reconquistando as fortalezas invadidas. Fortalezas foram invadidas e elas precisam ser conquistadas, elas precisam ser recuperadas. Fortalezas invadidas pelo inimigo. Para que nós entendamos esse texto, eu quero explicar o contexto. Paulo foi chamado por Deus para ser um vaso escolhido para levar o evangelho às nações. Ele seria chamado então um vaso escolhido para pregar aos gentios. Quando ele foi alcançado pelo Senhor no caminho de Damasco, e que ele caiu da sua montaria, diz a Bíblia que ele ficou cego, e ele foi conduzido até a cidade, onde ele ficou hospedado na casa de Judas, até que Deus tocou o coração de Ananias e disse: Ananias, você vai sair daí, vai lá na rua direita, onde Paulo está hospedado na casa de Judas, e você vai orar por ele. Aí o Ananias disse: de jeito nenhum, Senhor. Este homem tem carta lá de Jerusalém para perseguir a igreja. E ele está matando muitos cristãos. Ele já acabou de consentir na morte de Estevão quando foi apedrejado. Por que razão nós vamos orar por esse indivíduo que naturalmente vai se voltar contra nós? Aí Deus falou assim com ele: não faça assim, Ananias, não pense assim. Porque este homem é um vaso escolhido por mim para levar o evangelho aos gentios. E Ananias então, obedecendo à voz de Deus, foi lá e orou por ele. Ele estava cego, mas quando Ananias impôs as mãos sobre ele, o Espírito Santo desceu sobre ele, as suas escamas dos olhos caíram e ele enxergou. E ele ficou hospedado ali com aqueles irmãos durante um tempo. Este Paulo então começou o seu ministério e pregou em várias regiões e organizou várias igrejas. Entre as diversas igrejas que ele organizou estava uma que ocupava uma área geográfica das mais importantes naquela ocasião, que era uma região de transporte marítimo e de grande comércio, que era a cidade de Corinto. Ele então organiza uma igreja em Corinto, e essa igreja prosperou e cresceu. Ela era composta de pessoas muito capazes e pessoas importantes naquele contexto sócio, geopolítico, econômico. E Paulo então, ele tinha um ministério itinerante. Ele não ficava sempre numa igreja como os pastores geralmente ficam. Ele passava um tempo ali naquela igreja, depois ele viajava, ia para outra igreja, depois ele viajava para outra igreja. Ele fez algumas viagens missionárias, sempre plantando igrejas, e ele usava cartas para falar com as igrejas. Ele mandava cartas de orientação, de instrução, de doutrinação, para que as igrejas, obedecendo às suas cartas, seguissem os seus caminhos e os seus rumos.
Ocorre que esta igreja de Corinto, embora tenha começado bem, foi uma igreja que abriu espaço para a entrada de falsos apóstolos, que começaram a questionar os ensinamentos de Paulo. E Paulo, então, escreve esta carta para defender o seu apostolado, o seu ministério e o evangelho que ele pregava. Porque Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não tinha nenhuma vergonha, nem nenhuma dificuldade com o evangelho, porque ele diz: eu também ensino a vocês o que eu recebi do Senhor. O evangelho que eu prego procede do trono da graça de Deus. Eu sou um apóstolo credenciado pelo próprio Senhor, como de fato era. Mas esses falsos apóstolos começaram a questionar o ministério de Paulo e a autoridade de Paulo. O que aconteceu? Paulo então escreve essa carta e no contexto desse capítulo 10, no verso 4, ele vai dizer que ele estava combatendo estas investidas desses falsos profetas que estavam construindo na mente dos coríntios uma espécie de outro evangelho, uma outra compreensão. E ele diz então que ele não trabalhava com argumentos humanos, Paulo dizendo: eu não trabalho com argumentos humanos, as minhas armas não são humanas, elas são poderosas em Deus, para quebrar estas fortalezas e para desfazer os sofismas que estão utilizando contra vocês, igreja, para destruir a obra realizada em nome do Senhor. Então, olhando para esse texto, eu fiquei pensando como esse texto é atual, como esse texto tem aplicação no dia a dia da nossa vida, como esse texto está presente na nossa experiência. Eu dividi aqui em algumas lições que nós podemos tirar. Na verdade, o tema geral é quebrando fortalezas, expulsando os inimigos e restaurando a posse. Então, por que Paulo está dizendo? Tem que quebrar a fortaleza. Tenho que expulsar de lá os pensamentos insanos dos inimigos. E tenho que recuperar esse espaço para levá-lo cativo ao Senhor. Para levá-lo ao Senhor outra vez. Então esse é o nosso tema. Nós temos que quebrar fortalezas, nós temos que expulsar o inimigo e temos que retornar à posse do território. Vejam só, as nossas armas são armas especiais em Deus, não são armas carnais. Então Paulo está dizendo que existem armas que são humanamente conhecidas como armas humanas, armas da milícia, do exército, do combate do dia a dia, armas que são comuns de serem identificadas. Mas ele diz: as minhas armas não são essas, que as pessoas podem identificar em qualquer milícia. Eu estou falando de outras armas poderosas em Deus. Então, ao mesmo tempo que Paulo está falando de arma, ele está falando de um combate, de uma batalha. Ele disse que precisava de armas poderosas para quebrar fortalezas. E estas armas poderosas para quebrar fortalezas não eram armas humanas, não estavam no nível da nossa compreensão e do nosso entendimento puramente humano. Ele está falando então de um mundo espiritual. Ele está falando de uma outra realidade. Então são duas realidades distintas, essa dentro da qual nós vivemos e outra que é uma realidade referente a um mundo espiritual que transcende os limites dessa nossa temporalidade. Então, nesse sentido, Paulo está falando de algo muito especial que devia ocupar o coração dos coríntios, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo está dizendo que há uma luta, um combate, e este combate precisa de armas especiais e ele tem um propósito especial. Então, a primeira coisa, quebrar estas fortalezas, destruir essas fortalezas, a gente tem que entender que fortaleza é essa. Se ela não é uma fortaleza comum, como aquele forte ali de Salvador, ou aquele forte ali da praia de Iracema, ou aquele outro forte da lá, nós não estamos falando dessas fortalezas humanas, embora elas tenham um significado. A fortaleza existe para proteger o que nela está contido, não é verdade? Não é assim? Existe uma fortaleza para ser
um lugar de defesa, né? Um lugar de proteção, um lugar de abrigo, né? Mas o fato é que quando nós falamos em fortaleza do ponto de vista bíblico, nós estamos falando de um território que é a nossa. Paulo está falando que ele tem que destruir os sofismas, o pensamento do engano, para levar o pensamento cativo a Cristo. Então ele não está falando de uma fortaleza de tijolo e de porta e de grades. Ele está falando de uma situação que está dentro da nossa cabeça. Então, nós vamos pensar que a fortaleza, na verdade, é a mente. E esta fortaleza que ele desejava quebrar é porque continha dentro dela alguma coisa que precisava ser desalojada daquele lugar, que precisava ser tirada dali, porque era algo que estava prejudicando a construção do seu trabalho evangelístico na igreja de Corinto. Então, algumas coisas que entraram na mentalidade dos coríntios e que se tornaram sofismas, que produziram enganos, que desconstruíram a ideia do Senhor Jesus Cristo naquela comunidade. Se você pensar quantas coisas hoje surgem que são capazes de se instalar na nossa mente, desconstruir os nossos conceitos mais profundos do Evangelho, e nós acabamos por viver essa situação com naturalidade, como se isso fosse algo natural. Não é assim? Já experimentaram isso alguma vez? Alguma coisa que para nós em um determinado momento parece um pecado que deve ser combatido, tempos depois parece algo tão natural que a gente já nem o nomina como pecado, porque foram construídas dentro da nossa mente novas compreensões, novos argumentos. E esses argumentos nem sempre vêm do Espírito Santo de Deus, mas vêm destes inimigos do Evangelho, que por articularem sofismas acabam infundindo na mente coisas que não deviam estar lá. Por isso que Paulo estas coisas na mente dos meus liderados lá em Corinto, eu entendi que eu tinha que quebrar estas fortalezas, resgatar a mente desses meus queridos e conduzi-los de volta a Cristo. Então, muitas vezes nós vamos experimentar situações que vão se insinuando e vão encontrando espaço na nossa mente, às vezes com o nosso consentimento, às vezes sutilmente, sem a gente perceber. Quando nos damos conta, estamos acreditando naquilo, formando uma crença sobre aquilo, como se fosse algo muito natural, quando na verdade a palavra de Deus é radicalmente contrária. Então são fortalezas que vão se introduzindo na nossa, são conceitos que vão se introduzindo na nossa mente. O que são os sofismas? Sofisma é aquilo que tem aparência de verdade, mas por trás é engano e erro. Um sofisma é aquilo que tem a aparência de ser verdadeiro, mas na verdade é falso. Então tem coisas que são apresentadas a nós como se fossem verdadeiras. Tem coisas que são apresentadas na sociedade contemporânea como se fossem verdadeiras. Mas elas são sofismas, porque por trás há um engano. E inclusive as pessoas acreditam que até mesmo no contexto das igrejas, tais sofismas acabam ganhando tanta força que acabam sendo vistos como possivelmente meias verdades, ou quem sabe, algo que pode ser e deve ser tolerado, e nós vamos percebendo que o que é divino em nós, o que é espiritual em nós, o que é bíblico em nós, vai cedendo lugar para alguma coisa que vem através de um conceito, ou de um sofisma, ou de uma filosofia, ou de uma ideologia, e assim sucessivamente. Quando nos damos conta, estamos invadidos na nossa fortaleza, no nosso pensamento, por algo que nós nem mais dominamos e nem mais achamos que seja pecado ou que seja rejeitável à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Daí a razão porque começamos a questionar o próprio Evangelho, para acomodar esses sofismas e essas ideias novas que vão chegando e vão querendo encontrar um espaço e um lugar no nosso contexto espiritual, religioso e evangélico. Agora, isso é uma parte do assunto para vocês entenderem. Agora, vamos pensar um pouquinho como é que se formam as nossas crenças, as nossas compreensões a respeito de Deus, a respeito do mundo, a respeito de nós mesmos. Nós, quando nascemos, nossa mente está como uma tábula rasa, no dizer de um filósofo chamado Estevão Bonneau de Condillac.
Ele dizia que a mente da gente é como uma tábua rasa, e as coisas vão sendo impressas na nossa mente à medida que nós vamos vivendo, à medida que nós vamos tendo experiências, à medida que vão nos ensinando, à medida que vão nos corrigindo, nos disciplinando, nós vamos imprimindo nas nossas mentes as nossas crenças do que é certo, do que é errado, do que produz disciplina, do que produz elogio, e assim nós vamos formando a nossa compreensão e o nosso entendimento. E o nosso primeiro berço para formar nossa compreensão, nossa consciência, é a própria família de onde nós nos originamos. Nos originamos de uma família que tem seus valores, tem seus princípios, tem suas ideologias, tem suas disciplinas, tem suas percepções, e eles vão construindo na nossa cabeça a nossa visão de mundo, a nossa visão de relacionamento, a nossa visão de fé, a nossa visão de Deus, a nossa visão do próximo, a nossa, né? Daí a pouco a gente tem uma ideia sobre as pessoas que vão sendo incorporadas em nossas mentes pelos ensinos das nossas famílias e dos nossos pais e dos nossos parentes. Mas a sociedade onde nós vivemos também contribui, de modo que nós temos uma herança genética, né? Eu sou do jeito que eu sou por causa da herança dos meus pais, geneticamente falando. Eu sou do jeito que sou, tenho a aparência que tenho, porque herdei isso dos meus pais. Mas tem outras heranças que são as chamadas heranças mesológicas, que são as heranças que nós recebemos da nossa sociedade, da cultura dentro da qual nós vivemos. Essa cultura vai trazendo para nós um conjunto de compreensões. Daí a pouco nós somos um cidadão nordestino, ou somos um cidadão sulista, ou somos um cidadão europeu, de acordo com a cultura dentro da qual nós vamos vivendo. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido? Pois bem, nós nascemos aqui na cidade de Fortaleza. Então, nós temos uma ideia do cardápio de Fortaleza, das músicas de Fortaleza, né? Quem mora na beira-mar tem uma ideia da sociedade vista do ponto de vista da beira-mar. Quem mora no Pirambu tem uma visão da sociedade, da cidade, a partir da visão do Pirambu, e assim sucessivamente. Nós vamos construindo a nossa ideia de mundo, a nossa ideia. Mas não é só isso. É a nossa visão cultural, é a nossa visão espiritual, é a nossa visão das coisas de Deus, das coisas da fé, que vão se implantando dentro da nossa cabeça e vão enchendo a nossa fortaleza, que é a nossa mente. Nossa mente é a nossa fortaleza. Então, as coisas vão enchendo a nossa mente e nós vamos nos estribando nesse nosso entendimento. Nós nos estribamos nesse nosso entendimento, ou seja, esse entendimento é o que nós vamos usar para agir e reagir na vida. Suspende aí o argumento e vamos voltar lá para o Gênesis, quando aconteceu de Deus criar o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. O que aconteceu naquele momento? Deus criou o homem e deu para ele uma responsabilidade. Ele devia nomear todos os animais, ele devia cuidar do jardim, ele devia saber operacionalizar tudo aquilo que ele precisava fazer para poder cumprir o propósito de Deus. Não era assim? Então o homem tinha uma inteligência capaz de, utilizada, resolver e realizar o que Deus lhe mandou fazer. Deus não ia mandar o homem fazer uma coisa que ele não tivesse capacidade de fazer. Então ele estava fazendo o que Deus sabia que ele podia fazer. E ele também tinha entendimento sobre limites, porque Deus falou com ele assim: olha, você pode comer todas as árvores, você pode utilizar tudo, mas tem um limite. Aquelas duas árvores lá, da ciência do bem e do mal, é a árvore da vida, você não pode tocar, porque no dia que você tocar dessas árvores, você certamente morrerá. A morte na Bíblia significa a separação entre Deus e o homem. Esse é o sentido de morte, no seu sentido mais amplo. Não é a morte do corpo, que é a separação da nossa vida física, mas é a morte espiritual, a separação entre o homem e Deus. É quando o nosso espírito se desliga do Espírito de Deus. Então morremos no nosso isolamento. É essa separação. Mas Deus falou: pode acontecer isso se você entrar pelo caminho errado, fizer a escolha errada. Mas o homem então vivendo ali disse: não vamos fazer nada disso, vamos cuidar tudo direitinho. Mas a Bíblia diz que lá no jardim havia uma serpente, uma astuta serpente,
E essa serpente chegou para aquela mulher chamada Eva e disse para ela assim: foi assim que Deus disse? Você acha que foi desse jeito mesmo que ele disse? Sabe por que Deus falou isso com você? Porque ele sabe que se você tocar naquela árvore, seus olhos vão abrir e você vai ser como Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Você vai dominar todo o código da vida. Então Deus sabe que você não pode tocar ali, porque se você tocar, você não precisará mais dele, porque você poderá se autoconstruir e se autodirigir. E a mulher o que fez? Quando ela ouviu aquilo, ela viu que aquele fruto era bom para dar entendimento, era bom para dar conhecimento. E ela então sentiu-se seduzida por aquela afirmação, e o que ela fez? Ela tomou da árvore e comeu, e depois deu para o seu marido. O que aconteceu ali? Na cabeça daquela mulher devia ser construída uma fortaleza que Deus havia preparado. Deus havia preparado a mente deles para ser o cenário, uma fortaleza, onde dentro daquela fortaleza seriam escritos os seus padrões, os seus propósitos, os seus ensinos, seus estatutos, suas revelações. Então Deus iria enchendo a mente, a fortaleza de Eva, a fortaleza de Adão, com esses conceitos que viriam do seu trono, que viriam da sua sabedoria, que viriam do seu... Esta fortaleza mental ia se encher da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus. Mas naquele momento o que aconteceu? Quando a Eva ouve a sedução satânica, ela cai naquele sofisma, uma coisa que tinha aparência de verdade, mas que na verdade era uma mentira, era a verdade mentirosa. O sofisma é uma verdade mentirosa. Então, quando ela ouve aquilo, ela diz: puxa, mas é bom mesmo para dar entendimento, eu vou tomar daquela árvore e vou. Ela abriu um espaço na sua mente para que entrasse um sofisma, um erro, um engano, e este gerenciado pelo satânico, pelo demoníaco, pelo diabólico. Por isso que ao entrar na cabeça dela, a cabeça dela não era mais uma fortaleza pura, limpa, comprometida exclusivamente com Deus. Agora era uma fortaleza dividida, porque na sua cabeça tinha pensamentos a respeito de Deus, mas tinha também uma escolha feita pela sedução satânica. É isso que faz a fortaleza estar dividida. Mas se você vai vivendo esta divisão e vai excluindo o divino, e vai permitindo que o mundo ensina, o que a vã filosofia ensina, o que as ideologias ensinam, o que o Satanás ensina, daqui a pouco a sua fortaleza está completamente tomada por princípios e padrões estranhos aos concertos da promessa. A Bíblia diz que nós vivemos como se estivéssemos sem Deus no mundo, estranho aos concertos da promessa, perdidos nas nossas divagações, às vezes até bonitamente falando filosóficas, mas que nos excluíram da presença de Deus e do conteúdo de Deus, enchendo a mente com um conteúdo diverso e adverso do propósito de Deus. Foi o que aconteceu na igreja de Corinto. Quando Paulo chegou lá, a igreja estava cheia de outra doutrina, cheia de outros ensinos, de modo que o ensino puro do Evangelho ia sendo substituído pelo ensino daqueles falsos apóstolos. Paulo disse: eu não posso permitir, eu tenho que usar as armas poderosas em Deus para destruir esses sofismas, esses enganos, a fim de resgatar essa igreja da sua ilusão para uma volta às origens, uma volta a Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se você pegar uma passagem bíblica qualquer que seja,
Você vai pensar, que lugar esta passagem bíblica ocupa na minha mente? Que lugar a palavra de Deus ocupa na minha mente? Quanto do divino está determinando o meu modo de pensar? Quanto da palavra de Deus determina as minhas crenças, os meus comprometimentos, as minhas atitudes, os meus procedimentos, as minhas ações? Porque de fato nós fazemos externamente aquilo que pensamos internamente. A Bíblia diz, tal qual o homem pensa no seu interior, assim ele é. Então começou lá em Gênesis essa possibilidade da inserção do engano na mente que Deus havia preparado para ser trabalhado exclusivamente por Ele, pela sua palavra, pelos seus ensinos, pelo seu cuidado. Agora veja só, a primeira coisa que nós temos que fazer, quando nós entendemos que a nossa mente pode ser trabalhada por duas forças distintas, Deus que nos criou para trabalhar a nossa mente, quer criar uma fortaleza especial. Você viu na Bíblia alguma coisa que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações? Mas você viu o que aconteceu aqui? Paulo diz que tinha que quebrar fortalezas. Então tem fortalezas que precisam ser quebradas. E tem fortalezas que precisam ser edificadas. A nossa mente vai ser uma fortaleza do Senhor ou vai ser uma fortaleza a serviço do inimigo. Quando você vê aquele texto bíblico que fala que um demônio foi expulso, e ele saiu e foi para andar vagueando pelo mundo. E ele pensou assim, quando eu andar pelo mundo, se eu voltar lá na minha velha casa, e ela estiver desabitada, e ela estiver limpa, varrida, mas estiver sem qualquer habitação, o que ele disse que ia fazer? Você lembram? Interessante, o que ele ia fazer? Eu vou voltar lá e vou levar mais quantos comigo? Vou levar mais 7 comigo. Assim é a mente. Se o demônio foi expulso, se a fortaleza foi quebrada, se o diabólico foi arrancado, se o diabólico foi jogado fora, na profundeza do abismo, mas se a fortaleza fica vazia e desocupada, ele diz assim, puxa, agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de ficar eu sozinho lá sendo atacado, expulso, vou levar mais 7 comigo. Ou seja, o estado daquele indivíduo vai ser pior do que o primeiro. A Bíblia está dizendo isso. Se nós deixarmos a nossa mente desocupada, se nós deixarmos a nossa mente sem nenhuma ocupação, mesmo que a gente expulse e bote para fora o demônio, ainda a Bíblia diz que nós estamos vulneráveis. Por isso que Jesus disse, não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês sem pai, sem mãe, não vou deixar vocês sozinhos no mundo. Eu e meu pai viremos para vós e faremos em vós morada. Porque se a sua morada estiver vazia, você corre o risco de ser invadido pelo demoníaco e pelo diabólico. E é por isso que muitas vezes o diabo acaba negociando conosco, porque ele não pode invadir a nossa vida. Ele não pode nos tomar de assalto e invadir a nossa vida. Então ele tem que negociar conosco e tem que se transformar em anjo de luz para nos enganar, desenganar, se possível, os escolhidos, para ter acesso à nossa intimidade. Por isso que a Bíblia vai falar que a gente não deve dar legalidade ao demoníaco. Porque se eu dou legalidade ao demoníaco, ao satânico, ele entra na minha vida não porque ele invadiu, mas porque eu abri o espaço, mas porque eu convidei. Então esses sofismas que nos enganam são vozes satânicas que aparecem como anjo de luz, mas quando você se dá conta, ela invadiu, entrou, estacionou ali. E então aquela sua mente que foi criada para viver o fruto do Espírito, começa a viver as agonias de uma dominação satânica e diabólica. Aconteceu isso com aquela mulher que há 18 anos estava prisioneira de Satanás, se lembra? Quando Jesus foi pregar numa sinagoga num sábado de manhã, Jesus foi pregar. E lá no meio da pregação, ele viu uma mulher encurvada, doente. E ele compadeceu-se da mulher. Chamou a mulher lá na frente e disse, eu vou curar você. E ele curou aquela mulher.
Quando ele curou aquela mulher, houve uma celeuma religiosa tremenda na sinagoga. Todo mundo começou um burburinho danado, e os principais lá da sinagoga, os líderes da sinagoga, disseram para Jesus que ele não podia fazer aquilo. Você não pode curar esta mulher num dia de sábado, porque o sábado é uma instituição especial. Você não pode. Aí Jesus falou, mas vocês estão agindo hipocritamente, porque vocês vão lá, tiram o seu jumento que está amarrado, leva o seu jumento para beber água lá no poço, depois traz o seu jumento e amarra lá de novo. Se vocês podem fazer esta boa ação por um jumento, para dar água de beber a um jumento, por que eu não posso fazer a boa ação de libertar essa filha de Abraão, que está aprisionada há 18 anos numa prisão satânica? Ela é filha de Abraão, mas está aprisionada numa prisão satânica. Ela é filha de Abraão, mas está lá encurvada, aprisionada. E quantas pessoas estão com as suas mentes aprisionadas por Satanás, e há anos e anos carregam aquela prisão dentro de si, e não sabe como se livrar daquilo. E às vezes é uma herança familiar, lá do passado, que vem de geração em geração, cutucando a vida da pessoa. Porque meu pai foi adúltero, meu filho foi adúltero, meu neto é adúltero, e eu também sou adúltero. Parece que adultério é uma coisa comum na nossa família. Então porque fulano se suicidou, Beltrano se suicidou, não sei quem, parece que suicídio é uma coisa comum na nossa família. Talvez esta herança cultural vai passando de geração em geração, parece que para resolver o problema tem que se suicidar, para resolver o problema tem que se matar. Parece que é uma herança que vai passando de pai para filho culturalmente. E se essa cadeia não é quebrada, se esse mal, se essa ideia errada, se esse conceito errado, se esse elemento destrutivo não for arrancado de dentro da nossa mente e não for lançado no fundo do abismo, pode ser que continue nos incomodando, trazendo para nós tristeza, trazendo angústia, trazendo dor, trazendo frustração, trazendo feridas que parece que nunca fecham, estão ali nos cutucando todos os dias. Pessoas que vivem a depressão repetida, continuada, a angústia, a solidão, a tristeza, a frustração, a mágoa, o ressentimento, o ódio, e aí vai se multiplicando. E estas coisas não são raízes que procedem do trono de Deus, são raízes que nascem no solo da nossa legalidade ao conhecimento do demoníaco e do diabólico. Então Paulo diz, é preciso quebrar estas cadeias que se formaram dentro de nós e que estão presentes na nossa vida. Coisas que nós às vezes fazemos e depois dizemos, nem sei por que eu fiz isso. Sabe por que nós fazemos? Porque está plantado em nós, está enraizado em nós. Paulo diz assim, eu tenho de quebrar essas cadeias, tenho que arrancar de lá essas raízes de amargura, tenho que arrancar estas coisas que trazem maldade, destruição, jogar estas coisas fora e encher esta fortaleza com a graça, o poder e a bênção de Deus, para que nós possamos falar, não como Paulo falou da igreja de Corinto, mas como o salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas angústias e nas nossas dificuldades. Primeiro, então, temos de quebrar essas fortalezas. Temos de invadir essas fortalezas em nome do Senhor e expulsar o inimigo de lá de dentro. Todo aquele inimigo que por acaso acompanha os nossos passos há anos e anos e anos. Aquela mulher estava há 18 anos prisioneira do Satanás. Há 18 anos ela trazia dentro de si um Satanás que a aprisionava e a fazia doente, frustrada, encurvada. Ali a gente só via os efeitos da doença, mas a causa estava lá atrás, há 18 anos lá atrás. Aconteceu alguma coisa que a aprisionou a vida dela, que enclausurou a vida dela. Tem coisas que acontecem conosco que aprisionam a nossa vida.
que enclausuram a nossa vida, que limitam a nossa vida. E se nós não tirarmos isso de dentro de nós, se nós não chegarmos para o Senhor e abrirmos o coração e dizer: Senhor, que o Teu Espírito Santo arranque esse negócio de dentro de mim e lance esse negócio no fundo do mar e enche a minha vida com o Teu Espírito. Eu quero ser morada do Teu Espírito. Eu quero ser, por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Tem que encher a fortaleza que é a nossa mente das coisas de Deus, para que nós não tenhamos o risco de aqui ou acolá expulso um demônio, e ele volta com 7, e a gente fica pensando: puxa, pensei que eu tinha me livrado do problema, e acabo tendo um problema ainda maior. O que nós precisamos é acertar definitivamente quem vai morar e ocupar a fortaleza que existe dentro da nossa cabeça. E tem que ser o Senhor, porque se o Senhor edificar a casa, ela fica edificada. Mas se Ele não edificar, não há o que fazer, a casa cai, não aguenta os embates da vida. Depois de quebrar essa fortaleza, nós temos que fazer uma segunda coisa: anular os sofismas, anular o engano. Não é só quebrar a fortaleza. Quebrar a fortaleza significa reconhecer que alguma coisa lá precisa ser vencida, precisa ser combatida, precisa ser retirada. E depois anular a origem disso. Anular porque essas coisas estão dominando, porque essas coisas estão acontecendo. Olhe para dentro de você, pense: na minha mente, há alguma coisa perturbando? Alguma coisa que eu já carrego há 18 anos? Tem alguma coisa da qual eu não consigo me livrar? Tem alguma coisa da qual eu não consigo me libertar? Eu preciso de libertação. Eu preciso de ser liberto de alguma coisa que me empata a vida, que obstrui o meu caminho. Tudo que eu vou fazer, quando estou fazendo, não dá certo. Tudo que parece que vai dar certo, não dá certo. Tudo na minha vida parece que tem chance de prosperar e não prospera. Parece que a coisa tem possibilidade, mas nunca acontece. Parece que há um contexto em que tudo parece puxar para baixo, quando tínhamos todas as chances de ir avante e de ir adiante. Então, aquela mulher estava lá 18 anos, frequentando a congregação, frequentando a sinagoga, era filha de Abraão, mas tinha alguma coisa no coração dela que Jesus chamou de prisão satânica. E naquele dia ele libertou a vida dela daquele negócio. Então tem que haver isso na vida do crente. Tem que libertar. Jesus tem que libertar a gente daquelas fortalezas que se instalaram por herança de família, por herança social, por herança cultural, por herança de toda sorte. E por escolhas insensatas da nossa parte, por decisões que tomamos. Então é importante que a gente identifique isso dentro dessa fortaleza e que a gente quebre essa fortaleza e vá lá expulsar esse demônio, expulsar esse pecado, expulsar essa situação indesejável, tirar isso da vida, limpar a vida dessa tralha emocional todinha que fica lá, tirar tudo isso e dizer ao Senhor: eu quero anular os sofismas, os erros, os enganos, os pecados, as coisas cometidas, as coisas que alguém cometeu contra mim, alguém que fez o mal para mim, alguma coisa dessa natureza. Senhor, eu quero quebrar isso agora, quero quebrar isso hoje, eu quero acabar com isso na minha vida. Eu quero ter uma vida pura, limpa, transformada na Tua presença. Por isso que, como Paulo disse, as minhas armas são poderosas para quebrar fortalezas indesejáveis e anular os sofismas, os erros, as coisas que me conduziram a isso. Eu tenho que sair disso. E humanamente falando, você não sai, porque você está engastalhado numa prisão satânica, você não consegue. Você só consegue mesmo se for uma obra do Espírito, se for algo que Deus vai fazer. Por isso que Paulo diz: as nossas armas não são mundanas, elas são poderosas em Deus
É Deus que tem que fazer isso. É Deus que precisa fazer isso. Por isso que as armas que nós precisamos usar são poderosas em Deus. Por isso que nós precisamos entender esta linguagem bíblica, para não ficarmos sofrendo, carregando um peso que não precisamos carregar. Carregando uma dor que não precisamos carregar. Carregar uma ferida que não precisamos carregar. Carregar uma situação indesejável que não precisamos carregar. Podemos, com certeza, em Cristo Jesus, recuperar a nossa vida espiritual, a nossa vida social, a nossa vida emocional, né? Então, depois, anulando esses sofismas, as arrogâncias, as prepotências, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, aí existe um conflito entre o que eu estou vivendo e o conhecimento de Deus e o que Deus pode fazer. Então parece que eu preciso agora ajustar a minha vida aos conceitos de Deus, aos princípios de Deus, ao que Deus pode fazer. Então eu preciso restaurar a minha vida em Cristo, levando cativos pensamentos à obediência de Cristo, pedindo ao Senhor que reassuma o controle daquele lugar onde o diabo havia se instalado. Tira a prisão, liberta, abre o cativeiro e deixa a pessoa livre para viver os planos de Deus para a sua vida. Aquele diabo que foi expulso, se a gente não tomar cuidado, ele volta e ainda traz mais 7 para duplicar a problemática que nós já enfrentamos. Tem que abrir mão desse diabólico e desse satânico. Tem que quebrar essa fortaleza. Tem que renovar a mente. Por isso que Paulo diz, vocês têm que transformar a vida de vocês pela renovação da mentalidade. Para que vocês não vivam segundo os padrões do mundo, mas que vocês vivam de acordo com o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Essa é a passagem de Paulo aos Romanos. Rogo-vos, pois, meus irmãos, pela misericórdia e compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o seu culto inteligente. E não vos transformeis, e não vos conformeis com a mundanidade deste mundo, com os sofismas deste mundo, com as ideologias deste mundo, com as coisas que distanciam você dos propósitos de Deus. Não vos conformeis com a mundanidade deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar o bem de Deus, o bom de Deus, o propósito de Deus. Paulo chega a dizer que quando nós caminhamos nesse caminho, nós adquirimos a mente de Cristo. Por isso que a fortaleza que destrói a nossa cabeça, uma vez isolada, abre espaço para que entre na nossa mente, para que entre na nossa cabeça o pensamento bíblico, a mente de Cristo. Isso não quer dizer que nós vamos sair brigando com todo mundo, não é isso. Mas é ter a consciência de que a nossa mente, a fortaleza da nossa cabeça, não está dominada por nenhum sentimento negativo, nenhum sentimento maligno, mas a nossa mente está limitada ao poder, à graça e à direção do Senhor, que faz com que todas as coisas sejam novas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Você quer ver uma última passagem aqui, só para a gente considerar? Quando Jesus estava na tentação, no deserto, antes dele pregar o sermão da montanha, ele estava lá e o diabo chegou para ele e falou assim, olha, está escrito na Escritura, que se você pular lá do pináculo do templo, você vai dar ordem aos anjos e eles vão te segurar. Está escrito na Escritura. Está escrito lá. Então faça isso. Mas Jesus disse assim, você não vai me tentar, porque está escrito que só a Deus você vai adorar.
só a Deus você vai honrar. Você não vai me iludir citando esta escritura para me desviar do propósito de Deus. Olha só isso aí, olha isso. Aqui o diabólico usa a própria escritura para seduzir Jesus a fim de ocupar um lugar na mente dele. O que aconteceu com Jesus? Jesus não deixou o diabólico ocupar a sua fortaleza mental. Não deixou o diabo entrar lá dentro. Mas o que aconteceu com a Eva? A Eva permitiu que o diabólico entrasse na sua mente. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Não deixar que o diabólico, o satânico, entre na nossa mente. Não deis lugar ao... Não deis lugar ao... Não deis lugar. Se a gente dá lugar, cria uma legalidade. E ele se estabelece e se encastela dentro da nossa mente. Forma uma fortaleza aí, e para tirá-lo de lá é difícil. Por isso, não deixe que ele entre. E se ele entrou, tire pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Mas tenha uma vida limpa, uma mente aberta para o fruto do Espírito, uma mente aberta para a liderança do Espírito Santo. Portanto, se você identificar algum pensamento ruim, algum sentimento oblíquo, alguma motivação duvidosa, saiba que isso pode ser uma ação sutil, satânica, para manter a sua mente sob controle. Largue isso de mão e diga assim: na verdade o meu pensamento provém da palavra de Deus, porque eu tenho a mente de Cristo, porque eu estou me transformando para entender o mundo a partir da palavra de Deus, para entender as minhas relações a partir da palavra, e isso me ajuda a ter uma mente nas mãos do Senhor, e isso me ajuda a ter uma vida saudável, espiritualmente, emocionalmente. Por isso que a Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro do nosso coração. Como é que a paz de Cristo vai ser o árbitro do nosso coração, se o diabólico e o satânico estão encastelados dentro da nossa fortaleza? Quebrar a fortaleza, liberar a nossa mente para que ela se volte para Cristo, se una a Cristo, se restaure em Cristo, e eis que faço novas todas as coisas. Faz sentido para os irmãos? Quais são as nossas armas? O conhecimento de Deus é fundamental. O conhecimento de Deus, da maneira como Ele age, da maneira como Ele atua, o conhecimento do Espírito Santo. Segunda arma interessante é o conhecimento da palavra de Deus. É o entendimento da espada do Espírito, que penetra até o interior da alma e serve para discernir as intenções do coração. É a palavra que faz discernimento, é a palavra que traz sabedoria, é a palavra que traz compreensão. A oração é outro elemento fundamental. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Por que casa de oração? Ele ensinou sobre oração, ele falou sobre oração, mas mais importante, ele praticou a oração. Por que Jesus praticou a oração? Porque para ele era decisivo. Na hora mais importante da sua vida, que foi lá no Getsêmani, ele diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, orando, mas orando, intercedendo, e disposto a fazer aquilo que era a vontade de Deus. Por isso ele foi para a cruz, e lá na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus fez da oração algo importante e decisivo na vida dele. Observe finalmente então, a casa ocupada pelo Senhor é garantia de que nenhum diabólico e nenhum satânico vai ficar atazanando a sua vida. Deixe o Satanás do lado de fora, porque do lado de dentro é casa do Senhor. Do lado de dentro é reino do Senhor, é reino dos céus. Venha o teu reino, seja feita aqui na terra a tua vontade, do mesmo jeito que ela é feita lá no céu. E assim vamos caminhando. Deus seja louvado. Amém, meus irmãos?